Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Núbia Cassani, sou profissional de educação física na saúde e fundadora do Instituto Brasileiro Biointegrativo. Neste espaço, a gente compartilha informação de qualidade sobre saúde preventiva. Minha convidada especial hoje é a Amanda Taranto. Ela é psicopedagoga, especialista em neurociência aplicada à reabilitação pela UFRJ, mestre em ciência da literatura, doutoranda em educação e escritora na literatura infantil. Vou compartilhar com ela a minha percepção sobre as habilidades socioemocionais na infância saudável, tanto ela pelo olhar da educação, quanto eu pelo olhar da educação física na saúde e no desenvolvimento infantil. Vamos lá? Amanda, seja muito bem-vinda. Olá, muito prazer. Sou Amanda Taranto e agradeço imensamente a Núbia Cassani pela oportunidade de poder falar aqui no IBBI a respeito desse tema tão importante. Falar a respeito da educação socioemocional nos remete ao convívio afetivo, seja na escola como também na vida. As emoções, elas dão sentido à vida humana. A palavra emoção, ela deriva do latim movere e tem como significado o ato de mover, ou seja, pôr em movimento. É essencial compreender que a emoção é, portanto, um movimento que ocorre de dentro para fora, consequência direta das relações que o ser humano constrói com o meio, com os outros e consigo mesmo. A educação socioemocional, ela é, portanto, fundamental para o desenvolvimento integral dos estudantes e envolve o desenvolvimento de habilidades como autoconhecimento, empatia, autocontrole, comunicação, resolução de conflitos e tomada de decisões. Essas competências são essenciais para o bem-estar emocional e para a construção de relações saudáveis, tanto no ambiente escolar quanto na vida em geral. Nos seres humanos, todas as ações e aprendizagens são embaladas pela emoção. Sendo assim, as relações estabelecidas entre adultos e crianças, entre adultos e adolescentes, precisam se pautar no acolhimento. Os seres humanos, eles aprendem também por observação dentro do meio do qual fazem parte. Daí a importância deste meio se apresentar agregador, prazeroso. Compreender, portanto, o papel das emoções pode contribuir para o desenvolvimento de novas práticas educativas que auxiliem e fortaleçam positivamente os sujeitos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. É por meio dos vínculos seguros que vamos criando ao longo da vida, que teremos a oportunidade em nos regularmos emocionalmente. É importante relembrar que a parte superior do cérebro humano vai se especializando ao longo da vida e amadurece em torno dos 25 anos de idade. E é essa parte que comanda o pensamento racional, o controle de impulsos, tomadas de decisão, bem como tudo o que diz respeito ao comportamento social. Isso explica o fato de observarmos em crianças e adolescentes a dificuldade quanto ao controle inibitório se comparados aos adultos. Nas crianças e adolescentes, como o amadurecimento do cérebro ainda não se deu completamente, é preciso o amparo e auxílio dos adultos que estão à sua volta. Esse amparo, esse acolhimento, ou seja, a presença dessa figura de referência emocional, sejam os pais em casa ou os professores no ambiente escolar, faz com que seja possível desenvolver futuramente adultos emocionalmente saudáveis. No que diz respeito à aprendizagem, para que ela se dê de forma positiva, faz-se imprescindível o desenvolvimento de um ambiente acolhedor, tanto na escola ou como em casa, de modo que os envolvidos se sintam amparados, seguros, confortáveis para se arriscarem e refletirem quanto às estratégias que poderão utilizar a fim de solucionar uma situação-problema com a qual se deparar. As crianças, elas aprendem muito observando os adultos ao seu redor. Então, mostrar como você, adulto, lida com suas próprias emoções ensinará as crianças a reconhecer e expressarem suas emoções de maneira saudável. Assim, você poderá incentivá-las a falarem sobre seus sentimentos, bem como ajudá-las a nomear emoções como tristeza, alegria, raiva
ou medo. Promover a prática de desenhar ou escrever sobre como se sentem ajuda também no desenvolvimento do autoconhecimento, assim como reconhecer os sentimentos e emoções de seus pares. Assim, contar histórias, por exemplo, que envolvam personagens com diferentes perspectivas e sentimentos, podem ajudar as crianças a entender e a praticar a empatia. A educação socioemocional ajuda os estudantes a lidarem com suas emoções de maneira saudável, reduzindo o estresse, a ansiedade. Como eu disse, ensina habilidades de comunicação, resolução de problemas, o que pode diminuir, inclusive, a ocorrência de conflitos e o bullying no ambiente escolar. Portanto, conversar sobre como as ações de uma pessoa podem afetar os sentimentos de outra, isso promoverá também a reflexão sobre o impacto social dos nossos comportamentos, Então, ao aprender a gerir emoções, fazer escolhas éticas e construir relações positivas, os estudantes estão mais preparados para enfrentar os desafios da vida adulta. Um outro ponto a ser trazido é quanto à rotina. Então, ter rotinas consistentes e regras claras ajuda os estudantes a se sentirem seguros e a entenderem o que se espera deles. Se eles puderem, inclusive, participar da construção das regras para os ambientes nos quais fazem parte, melhor ainda. Juntamente a isso, poderemos também relembrar do incentivo à autonomia e à responsabilidade a partir da tomada de decisões. O que eu quero dizer com isso, É dar a oportunidade para que crianças e adolescentes possam vir a tomar decisões apropriadas à sua idade. No caso da criança, por exemplo, poder escolher suas roupas ou decidir a ordem das atividades que irá realizar. Isso ajuda a desenvolver o senso de responsabilidade e controle sobre suas vidas. Envolvê-los em tarefas simples, como eu disse, de acordo com a idade, como arrumar seus pertences ou ajudar-nos a afazeres de casa, promove o senso de responsabilidade e a colaboração. Nós não podemos esquecer também de ensiná-los a resolverem disputas com o uso de palavras em vez de com comportamentos agressivos e a buscar soluções que sejam benéficas para todos do grupo. No entanto, é preciso mostrar que as palavras, elas precisam também ser utilizadas de forma consciente, pois poderão magoar aqueles que a irão receber. Quanto a esse aspecto, eu aproveito a oportunidade para apresentar o livro infantil A Mágica das Palavras, no qual apresento um pouco do universo infantil e da importância em percebermos que poderemos machucar alguém dependendo de quais palavras usamos. Ao falarmos, portanto, das emoções, do convívio e, consequentemente, das relações que construímos diariamente, como poderemos escolher as palavras capazes de unir mundos e assim construir e fortalecer positivamente essas relações? Bom, convido a todos a pensarem a respeito disso e faço inclusive um convite para conhecer este livro e poder levar essa pergunta às crianças que estão à sua volta. Como desenvolver a capacidade de lidar com sentimentos e emoções por meio do esporte e das atividades físicas? Esse é o assunto que eu quero abordar aqui, linkando com a abordagem da Amanda. Educação física na perspectiva do desenvolvimento integral da criança. Algumas habilidades desenvolvidas dentro das dinâmicas coletivas do esporte e das atividades físicas de lazer, em que as crianças em conjunto conseguem desenvolver. Estímulo à criatividade, do trabalho em equipe, estímulo da inteligência emocional, que é fortalecida pela prática esportiva. Ao praticar o esporte, a criança se expõe ativamente tanto para os outros quanto para si mesma. Ela toma a consciência de si e do coletivo. As habilidades estimuladas pelo esporte e pelas atividades físicas, tais como raciocinar, exercitar a memória, a linguagem, compreender situações e estratégias propostas para a atividade, para a dinâmica, ajudam no amadurecimento social e emocional desta criança.
bem como na aprendizagem em sala de aula. Na minha experiência como profissional de educação básica e educação infantil, sem que eu soubesse o significado das habilidades socioemocionais na época da faculdade, as atividades propostas estavam aprimorando não só os aspectos motores, eu já estava aprimorando não só os aspectos motores e de condicionamento físico das crianças e dos jovens, mas também o senso de perseverança, de trabalho em equipe e de disciplina. Mas também se preparar para o pior. Então, é lidar com as frustrações, com as vitórias, com as derrotas de esportes coletivos, por exemplo, ou de esportes individuais. É um campo rico de aprendizados e metáforas da vida. Uma grande oportunidade para a educação e para o desenvolvimento infantil como um todo. Aqui eu vou compartilhar alguns dos benefícios do esporte. Trabalho em equipe que o esporte proporciona. Nos jogos coletivos, um jogador talentoso não é suficiente para garantir a vitória. É necessário um time coeso, um time unido. Mesmo uma equipe com qualidade técnica superior não é garantia de sucesso. Saber trabalhar em grupo é uma qualidade importante para qualquer pessoa hoje em dia. Mesmo um grupo de pessoas tem um objetivo em comum, a melhor maneira de alcançar o êxito é trabalhar em equipe, não centralizando as decisões. Isso é estimulado desde a infância, na vida escolar e na vida familiar. Compartilhar brinquedos, a ajuda mútua e a troca de experiências só favorece o aprendizado de todos dessas habilidades socioemocionais. O controle emocional do esporte. Como exemplo, um jogo. Você não sabe se vai ganhar ou perder quando entra nele. Essa tensão pode tirar sua concentração e atrapalhar o seu desempenho no jogo. O autocontrole, ele é uma habilidade que pode ser trabalhada em várias situações. No basquete, por exemplo, ao arremessar um lance livre, é preciso controlar a ansiedade para se concentrar e diminuir a possibilidade do erro. Então, o gestual técnico, ele só é desenvolvido com qualidade, com primor, quando o emocional está equilibrado. Para isso, a necessidade da concentração e de outras habilidades socioemocionais desenvolvidas previamente. O controle emocional também é colocado à prova quando um jogador, um praticante esportivo, infantil, mirim, que seja, quer por ansiedade ou até mesmo vaidade exercer suas habilidades individuais sendo fominha, querer só para ele a estratégia do jogo, da bola, não dividir as jogadas, estratégias durante o percurso das dinâmicas do jogo e das brincadeiras. Aprende a controlar isso, melhora a sua performance e a da equipe como um todo. É importante aprender com a derrota, mas também há que saber vencer. Ficar confiante demais ou arrogante de não ser saudável para o esporte pode atrapalhar a equipe e as relações como um todo. E a vida não é feita só de vitórias. Para vocês terem ideia, a criança e o aluno no esporte, ele aprende a cair de forma técnica, então ele controla emocionalmente até os gestuais técnicos de uma caída, de um rolamento, para que, se ele perder o controle e o equilíbrio, a concentração de uma técnica, de uma jogada, de uma atividade coletiva durante a dinâmica, ele vai saber se proteger com aquele aprendizado prévio. Então, a vida não é feita só de vitórias. A gente tem que encarar também as derrotas e aprender com elas. Então, a criança que consegue lidar de forma tranquila com frustrações, vitórias e derrotas, dentro da prática esportiva, em ambiente escolar ou extraescolar também, ela desenvolve melhor inteligência emocional na adolescência e na vida adulta. E isso ela leva para a vida toda, A disciplina e a responsabilidade no esporte. Cada esporte tem suas regras próprias, bem como a vida em sociedade,
A vida escolar, a vida familiar. Imagine um trânsito sem regras, seria um caos. O esporte é um excelente meio para as crianças aprenderem a importância do respeito, da disciplina e do senso de justiça. As condutas antidesportivas são reprimidas e há punições para as infrações. Ao tentar burlar as regras, o jogador pode prejudicar a sua equipe e a si mesmo. A disciplina também é necessária nos treinos para aprimorar as habilidades. Então, o aprendizado, qualquer que seja motor ou cognitivo, ele necessita da repetição do estímulo, para que ele seja incorporado dentro da dinâmica do dia a dia, do aprendizado. A criatividade no esporte é uma outra habilidade. Cada esporte e cada partida são diferentes. E por isso, além do treino e da disciplina, é preciso aprender a improvisar. Para isso, a criatividade. Você pode treinar inúmeras jogadas de ataque, de esquemas, de defesa, mas a criatividade é que dá graça ao jogo, dá a vida, a alegria ao jogo. Um passe inesperado que desmonta o esquema defensivo do adversário, um drible surpreendente, são momentos mágicos que o esporte proporciona e que despertam bastante criatividade. Socialização no esporte também. Conviver com os colegas mais gordos, mais magros, pessoas com deficiência ou não, pessoas mais altas, mais baixas, mais ou menos habilidosas, é uma ótima experiência para que a criança aprenda a lidar com as diferenças, respeite e valorize as diferenças. No esporte, como na vida, precisamos nos expressar sem oprimir o outro e sem deixar que o outro nos oprima. Então, é a questão do autorrespeito e do respeito ao próximo, um equilíbrio. Que a dinâmica da educação física, a dinâmica do movimento, da atividade física proporciona para o desenvolvimento infantil. A educação física é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças. Além de ajudar no desenvolvimento físico, elas desenvolvem as habilidades socioemocionais para a vida. Essa é uma área que merece atenção dos pais e responsáveis, pois ajudar as crianças a serem mais bem-sucedidas na vida é nosso papel de estimular com que essa criança tenha um comportamento ativo, tanto na prática escolar, de atividade física, de aulas de educação física, quanto nas atividades extraescolares, quanto nas atividades na comunidade, no condomínio, atividades de lazer, passeios final de semana. Tudo isso influencia com que o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor dessa criança seja estimulado e cada vez aprimorado. Muito obrigada, então, a Amanda por ter compartilhado as informações com a gente. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Essa é uma prática do nosso trabalho, de mais de 17 anos, na minha parte. A Amanda provavelmente também bem mais, na área da educação. Que nós, na educação básica, educação infantil, compartilhamos com vocês esses estudos e a aplicabilidade, desse assunto dentro da vida na infância saudável. Se vocês gostaram, compartilhem com outros pais, com outros profissionais da educação e da saúde que atendem o público infantil, que possa beneficiar ainda mais as crianças. Só tenho a agradecer a Amanda e a vocês e já convido para acompanhar os nossos perfis aqui na descrição do podcast. Nós duas continuamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e dar qualquer orientação sobre como que a gente pode ajudá-los. Aproveito para finalizar, para convidá-los para conhecer o novo livro que a Amanda lançou recentemente, Mágicas Palavras. Como que a gente utiliza
as palavras desde a infância a nosso favor para desenvolvimento de relações saudáveis. Um abraço e até a próxima.